Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Aqui é a Márcia do Questões da Vida Real. O nosso assunto desse vídeo é descalculia e o sistema educacional brasileiro. Nós vamos fazer algumas considerações sobre esse sistema na vida de um descalculico, tá? E como isso pode ser complicado para nós e que muitas vezes isso não é falado, não é compartilhado, ou não sei se por não ter estudos ou porque realmente não tem uma visão sobre essa situação. Então, se você gostar, já sabe, no final, dê o seu like, se inscreva, ative o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu colocar um vídeo, tá, no canal. E se você gostar, principalmente eu peço, por favor, compartilhe com alguém. Nós somos milhões de brasileiros nesta nação e uma boa parte desse povo não sabe que é descalculico, está sofrendo silenciosamente, está em depressão, alguns pensam até que estão enlouquecendo, mas tem vergonha de abrir a boca e falar. Então, por favor, compartilhe com alguém. Vamos lá, então? Nós precisamos entender que a educação no Brasil ela é sequenciada, ela é seriada de um ano para o outro e as matérias que são dadas na escola, as disciplinas, né, elas são sequenciais, elas vão aumentando a sua dificuldade gradativamente. Isso para o descálculico é uma bênção, porque nós precisamos de por não termos a capacidade da sequenciação, de ter de promover em nós mesmos essa sequenciação enquanto jovens, depois a gente vai aprendendo isso, vai dando o nosso jeitinho, né, e contornando os obstáculos da vida, nós vamos aprendendo. Às vezes de forma lenta, mas vamos aprendendo. Então isso é muito importante, esse processo é importantíssimo para nós. Como é um distúrbio que nós nascemos assim, o nosso cérebro ele nasce dessa forma, é orgânico, é hereditário, então nós já trazemos de casa uma bagagem emocional, tá? Porque a matemática ela não vive, não é só na escola, ela é para a vida, então nós já temos isso em casa. A diferença é que nós não sabemos, nós não aprendemos, nós estamos, antes de aprender a ir para a escola, nós estamos fazendo as coisas. E no fazer, nós não sabemos o que estamos fazendo, e por mais que os adultos nos digam, a gente não compreende. Não tente, tá? Pôr a criança numa cama e dizer para ela, vira para o lado direito, uma criança normal vai saber o que é isso, se o pai e a mãe ensinar. Mas um descálculo, você pode ensinar 1 milhão de vezes. Você está falando, é a mesma coisa de estar falando um outro idioma. Ele não vai entender que você está dizendo que é para ele virar para a direita. Ele não vai entender isso. A lateralidade não é por não saber, a mente não consegue entender o que significa isso, tá? Nós vamos falar mais sobre isso quando estivermos postando os vídeos para você saber como identificar se um descálculo nas coisas práticas do dia a dia, tá bom? Tá. Essa segurança, essa sequenciação que existe na escola, ela é importante para um descálculico, porque ela dá uma sensação de segurança emocional que a maioria das crianças de escolas públicas tem dificuldade, porque elas vêm de uma família totalmente disfuncional. Famílias que têm problemas de alcoolismo, drogas, violência doméstica, abuso sexual, abuso religioso, e por aí vai. Então, todo tipo de situação que se imaginar numa família disfuncional,
ela vai afetar um descálculo mais do que uma outra criança que não teria esse problema, tá bom? Então a rotina, quando entramos na porta da escola e percebemos assim, existe regras ali, uma forma que nos deixe mais tranquila, a administração escolar precisa compreender que isso às vezes é mais vital para nós do que entrarmos na sala, a professora está lá para nos ensinar. E é importante, gente, a administração escolar, os funcionários de uma escola precisam compreender o que são os distúrbios de aprendizagem, porque os distúrbios eles não têm só a ver com as matérias, disciplinas que são orientadas em salas de aula. É uma questão de vida cotidiana, diária. Então, precisam ter esse conhecimento, precisam ter, porque se não tiver, a criança descálculica, ela vai sofrer demais, demais. Vai chegar um momento em que ela já vem defasada de casa, com a sua autoestima baixa, ela vai se isolar ou ela vai se tornar uma criança revoltada e violenta, tá? Não existe um meio termo para o descálculico. Ou ele vai para um lado ou vai para o outro. Até aqui, pelo menos na minha prática de descálculica, eu posso dizer para você, não existe meio termo. Uma outra coisa que é importante falar e mencionar é a questão dos sindicatos de professores. Eu sei que todo mundo tem que lutar por melhoria em seu salário. Mas eu vou dizer o que acontece na vida de um descálculico quando as greves se iniciam. Os sindicatos brasileiros da área da educação que trabalham e incentivam as greves, eles não entendem nada de distúrbios de aprendizagem. Se vocês querem continuar, se tem alguém dessa área me ouvindo, entenda, vocês querem continuar fazendo greves? Ótimo, escolham uma outra forma, porque esta greve de paralisação destrói a nossa vida, tá? Eu durante muitos anos achei que o meu problema era por falta de não ter aprendido matemática direito, porque na época em que eu comecei, era ginásio, o primeiro ano do ginásio, foi a época em que começou-se as greves nas escolas no estado de Goiás. A minha escola ficava de 3 a 4 meses sem aula. Quando voltava, eles jogavam bombas de conteúdos em cima da cabeça. Imagine esse ser vivo aqui das 7 às 11 da manhã, todo santo dia, de segunda a sábado, todo santo dia matemática, e assim, e ainda escolhiam o que era importante, que eles achavam que era importante para passar para os alunos, e assim, os que tinham facilidade passavam, mas eu me perdia. Gente, vocês não estão entendendo o que é esta loucura para nós. Nós precisamos da sequenciação de ensino. Nós precisamos, isso é algo que, isso nos ajuda, é como uma tábua de salvação. Nós precisamos da sequência. Nós precisamos do passo a passo, à medida que estamos aprendendo. Depois que somos maduros, já sabemos lidar, sabemos como encontrar saídas por nós mesmos, já nós lidamos bem com isso. Mas enquanto criança, isso é desesperador. Sabe? Nós passamos a ficar com medo de voltar à escola. Nós ficamos com medo dos professores de matemática. Existem pessoas que elas chegam a criar fobia de matemática e de qualquer coisa que se refira à matemática. De tão sério que isso é. Então, os sindicatos vão precisar rever essa situação, porque vocês estão destruindo a vida dos descálculicos para o futuro, tá? E nós não somos centenas ou milhares, nós somos milhões de brasileiros,
milhões. Pelo menos 6% da população escolar de crianças no período escolar tem descalculia. Tá? Isso foi o último dado, isso foi em 2017, 2010. Tá? Então vocês prestem atenção e mudem essa forma, porque vocês estão destruindo a vida dos descálculicos para o futuro. Isso vai trazer consequências muito graves e muitas dessas pessoas podem estar entre vocês, entre professores, entre administradores públicos, tá? Então prestem muita atenção sobre isso. Uma outra coisa que precisa ser esclarecida é a questão do processo transitório da escola para a faculdade, que é o vestibular e o Enem. Gente, na condição de descálculica, eu vou dizer para vocês o seguinte: é um estupro mental para o descálculico. Você vem de uma escola em que você vai aprender a reconhecer as matérias que são necessárias para a prova de vestibular e Enem, com sequência, né? Português, matemática, e assim vai. Você tem a sequência e tudo. Quando você chega na sala para fazer a prova do vestibular, a primeira coisa que acontece é você não pode conversar com ninguém. O descálculo, ele precisa ter uma forma de se comunicar. Como ele se dispersa com muita facilidade, e a ansiedade é uma realidade pelo medo que a gente tem de saber que vai encontrar, às vezes é inconsciente, mesmo que a pessoa não saiba que é descálculica, ela já tem o seu sistema de defesa superativado por saber que vai enfrentar uma prova que tenha cálculos. Isso é um terror para nós. Então, o que acontece? Aí você chega, a primeira coisa, você não pode conversar com ninguém. Aí o nosso sistema diz que isto é uma forma de ver como você vai se adaptar, como você vai se reconhecer e um monte de coisa que não funciona para quem tem transtornos de aprendizagem. Mesmo que tenha um professor lá especialmente para te ajudar, a questão psicológica do descálculico numa sala de provas para concursos em que envolva cálculos ou vestibular ou Enem é algo muito doloroso. Isso é preciso ser falado e levado muito em conta, tá? Aí você chegou, sentou, vem a prova, lhe apresentam um gabarito. Gente, o dia que eu olhei para o gabarito, eu vim fazer vestibular depois de 40 anos, eu tinha 44, 45. Fazer vestibular, vocês não estão entendendo o que foi aquilo, que eu me desesperei. Dentro de mim eu falei, meu Deus do céu, que eu olhei aquilo. E o medo de não acertar. Eu não sabia na época que eu não tinha descalculia, que eu era descálculica, então. Mas mesmo assim eu tive medo de saber que eu podia errar e deixar de anotar alguma coisa ali. Que eu abri a prova, vinha tudo misturado. Não tinha as coisas separadas direitinho. Era química, física, matemática, inglês, tudo misturado. Chegou uma hora que eu fiquei, a minha mente sumiu. Porque eu olhava para a matéria assim e eu falava, meu Deus, o que é isso aqui? Eu não estou entendendo o que é isso aqui. Os sinais, os códigos matemáticos, as fórmulas, eu me perdi. E você é obrigado a ficar 5 horas dentro de uma sala, né? E para fazer uma prova, e você vai respondendo as outras, mas a sua mente está naquilo lá. Como é que você vai conseguir? Você tem as folhas para rascunho e você entra em desespero. Como é que você vai usar isso?
Esse é um ponto que precisa ser falado. Então, os cursinhos, o vestibular e o Enem não está preparado para lidar com o descálculo adulto, principalmente, tá? Que não sabe que tem descalculia e muitos jovens não sabem. Então, essa é uma consideração importante, tá? Eu espero que você tenha gostado e já sabe, final o seu like e faça a sua inscrição e no próximo vídeo a gente se vê, tá? Beijo, Deus abençoe vocês.